E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina lá na frente 1 do Octa, beleza? Esse capítulo 4 lá da frente 1 ele vai se dedicar a falar sobre as características gerais da sociedade colonial brasileira, principalmente dentro lá do contexto da economia açucareira e sobre outras vertentes da economia naquela época, beleza? Nesse período, a nossa sociedade, a população na época, era formada por brancos, senhores de engenho, ou vindos da Europa ou descendentes de europeus, índios catequizados, negros africanos escravizados e mestiços surgidos dessas três etnias. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, onde o homem não era somente o chefe da família, mas também o dono de toda a propriedade. A princípio, toda a fonte de subsistência da sociedade colonial brasileira estava ligada à agricultura e à grande propriedade, ou seja, ao latifúndio. A primeira cultura a render lucros foi a cana-de-açúcar, como nós vimos. Depois foram surgindo outras culturas agrícolas de menor expressão, como o tabaco, o algodão e a atividade pecuarista. A maior parte da mão de obra era africana e o seu objetivo era comercializar com a Europa esses produtos monoculturais. Entre os séculos XVI e o século XVII, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de açúcar. A sociedade que vai resultar dessas atividades e dessas estruturas foi se estabelecendo em povoados, onde o convívio social se resumia literalmente à lavoura e à atividade na igreja. Não tinha muitas outras sociabilidades. No início, a casa do senhor de engenho era construída de palha ou sapê. O piso era de terra, haviam poucas portas, janelas e mobílias. Eles costumavam dormir em redes e os utensílios de cozinha eram de cerâmica e haviam poucos talheres. A casa grande, como ficou chamada a casa do senhor de engenho, ficava muito próximo das senzalas e, por medida de segurança contra os ataques indígenas ou possíveis revoltas de escravos, ficaram maiores e mais seguras para o senhor de engenho. Embora a proximidade ainda continuasse a mesma, normalmente os colonos ficavam à frente e os escravos ao fundo da propriedade, por vezes em pequenos porões. O senhor de engenho demonstrava sua riqueza através da quantidade de escravos que tinha ou pelas suas vestes. Só depois da vinda da família real para o Brasil, lá depois do século XVIII, em 1808, passou a prevalecer a posse de objetos. A casa grande foi construída perto do engenho, servindo como escola, como enfermaria e igreja, onde eram guardadas as joias e os ouros. Eles acreditavam que haveria menos possibilidade de roubo se estivesse ligado à santidade. Havia pouco tempo de descanso e logo quando nascia o sol, os homens levavam os escravos para a lavoura e as mulheres designavam as tarefas das escravas, que além de fazerem tarefas domésticas e cozinhar, eram vistas como reprodutoras e cuidadoras de crianças. Não havia água encanada, o que ocasionava um mau cheiro do local. Ao final do dia, era servida uma refeição aos escravos, no geral dormiam juntos e haviam guardas nas portas, onde eles dormiam para garantir a segurança dos nobres e evitar fugas de escravos. Os que fossem capturados em fuga eram espancados na frente da porta da casa grande para servirem de exemplo aos outros escravos. É importante destacar que as festas que haviam nesse período eram basicamente ligadas aos santos católicos ou aniversários de príncipes e princesas de Portugal. Então, basicamente, as comemorações eram religiosas ou comemorações políticas. A Páscoa, a Semana Santa e o Natal eram datas de grande prestígio e eram celebradas missas, procissões, comes e bebes e o mais esperado, o baile. Era um movimento e um momento de muita integridade entre toda a sociedade colonial, vestir roupas novas e luxuosas trazidas da Europa e conversar com as pessoas, o que acabava diferindo muito daquela realidade de trabalho, de esforço, de matina e etc. Levando em consideração o feriado do Natal, os senhores de engenho mais ricos preparavam um baile na sua propriedade, no seu latifúndio. Era uma chance de paquerar uns aos outros e proporcionar maior convívio social entre os senhores e as famílias dos vizinhos. O mais interessante era que os escravos também eram liberados para fazer suas festas de modo que queriam. As danças e culto aos deuses africanos,
atraíam muitos brancos, resultando na interação social e cultural entre esses povos, que resultou também na formação da sociedade brasileira como um todo. Estudiosos, eles afirmam que essa proximidade foi o que diferenciou a sociedade colonial brasileira das outras colônias, pois permitiu um maior convívio de pessoas, de trocas culturais e, mais tarde, da miscigenação racial que houve aqui dentro do país. Agora, nos debruçando um pouco sobre as outras economias que se desenvolveram junto com a economia açucareira aqui no Brasil colonial, nós vamos falar um pouco sobre as drogas do sertão. Ao longo da colonização, pessoal, observamos que a incursão pelo interior do nosso território abriu caminho não apenas para o conhecimento de novos espaços, pelo domínio de novos povos interioranos, mas também para a existência de várias plantas, frutas e raízes que compunham a nossa flora e animais que compunham a nossa fauna. Nesse processo, o contato com as populações indígenas também foi de suma importância para que os colonizadores conhecessem as potencialidades curativas e culinárias das chamadas drogas do sertão. Antes que a nossa colonização se efetivasse, lá em 1530, toda a Europa tinha grande interesse nas especiarias vendidas nas Índias. As ervas, os frutos, raízes e sementes do mundo oriental serviam para a preparação de remédios, para a fabricação de manufaturas, tempero de comida, tingimento de tecido ou tipos de tecido com texturas exóticas. No século XV, o advento das grandes navegações lideradas pelas nações ibéricas, ou seja, por Portugal e Espanha, objetivava a conquista de uma rota que ligasse a Europa aos comerciantes indianos. Tamanho era o interesse por esses produtos. Dentro desse contexto, seria interessante a gente lembrar também que os portugueses acabaram conquistando uma rota de chegada ao Oriente por meio da circunnavegação lá do continente africano. Tal rota, apesar de cumprir o seu objetivo, acabou não sendo algo economicamente viável, principalmente pelo grande tempo gasto na viagem e a concorrência de outros povos que já comercializavam com os indianos. Dessa forma, a possibilidade de se vender e consumir as especiarias em Portugal acabou não sendo concretizada de fato. Nos séculos XVI e XVII, a exploração da região amazônica acabou surgindo como uma solução para o papel econômico anteriormente desempenhado pelas especiarias indianas. Afinal, esse espaço do território colonial acabou se mostrando rico em frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidade medicinal ou culinária. Grandes exemplos das drogas do sertão que foram exportadas pelo Brasil colonial naquela época podem ser ditas no cacau, no guaraná, no urucum, no cravo, na poaia e baunilha também, foram alguns dos produtos que mais ficaram conhecidos dentro desse comércio. Na maioria das vezes, pessoal, a extração das drogas do sertão eram feitas pelas missões jesuítas que se localizavam no interior do território e aproveitavam da mão de obra indígena disponível. Paralelamente a esse trabalho religioso, nós podemos destacar também uma classe social muito importante naquela época, que eram os bandeirantes. Em suas incursões pelo interior, também realizavam essa mesma atividade com o objetivo de vender esses produtos na região litorânea. De modo geral, nós podemos entender que a extração das drogas do sertão atendia a demandas provenientes tanto do mercado interno, aqui do mundo colonial brasileiro, como também para o mercado externo em relação ao comércio de especiarias na Europa. E por último, pessoal, nós vamos falar agora da pecuária, que foi uma atividade extremamente importante, tanto no processo de colonização e dominação das regiões, como também para o fornecimento de tração animal para os engenhos e as carroças que transportavam as mercadorias, e por último, para o consumo da própria carne bovina. Então a pecuária vai ser um fator essencial na ocupação e povoamento do interior. Além disso, vai se especificar no desenvolvimento lá da região do Vale do Rio São Francisco e na região sul da colônia. As fazendas do Vale do São Francisco seriam latifúndios assentados em sesmarias e dedicados à produção de couro e à criação de animais de carga. Muitos proprietários arrendam as regiões mais distantes a pequenos criadores.
não é uma atividade dirigida especificamente para a exportação, mas sim para atender ao mercado e às necessidades que se desenvolviam aqui dentro do Brasil colonial, e combina o trabalho escravo com a mão de obra livre. Então tínhamos entre os trabalhadores que atuavam nesse setor mulatos, pretos, índios, mestiços e brancos pobres. No sul, a criação de gado é destinada à produção do charque para abastecimento da região de Minas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a atividade no capítulo lá nas páginas 479 a 482. Essas atividades vão estar sendo todas corrigidas quando voltarmos lá em junho, em sala de aula, e espero que para o próximo vídeo lá da sexta-feira, da quinta-feira, que vocês façam a leitura do capítulo 5 da frente 2, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais!